Por que os marxistas se opõem ao terrorismo individual? Nossos inimigos de classe têm o costume de queixar-se de nosso terrorismo. Eles gostariam de pô-lo rótulo de terrorismo a todas as ações do proletariado dirigidas contra os interesses do inimigo de classe. Para eles, o método principal de terrorismo é a greve. A ameaça de uma greve, a organização de piquetes de greve, o boicote econômico a um patrão superexplorador, o boicote moral a um traidor de nossas próprias filas, tudo isso e muito mais é qualificado de terrorismo. Se por terrorismo se entende qualquer coisa que atemorize ou prejudique o inimigo, então a luta de classes não é outra coisa senão terrorismo. E o único que resta considerar é se os políticos burgueses têm o direito de proclamar sua indignação moral acerca do terrorismo proletário, quando todo o seu aparato estatal, com suas leis, polícia e exército, não é senão um instrumento do terror capitalista. No entanto, devemos assinalar que quando nos jogam na cara a palavra terrorismo, tratam, ainda que nem sempre de forma consciente, de dar-lhe a esta palavra um sentido mais estrito, menos indireto. Por exemplo, a destruição das máquinas por parte dos trabalhadores é terrorismo neste sentido estrito do termo. A morte de um patrão, a ameaça de incendiar uma fábrica ou matar o seu dono, o atentado à mão armada contra um ministro, todos estes são atos terroristas no sentido estrito do termo. Não obstante, qualquer um que conheça a verdadeira natureza da social-democracia internacional deve saber que ela tem se colocado em oposição, da maneira mais irreconciliável, a esta classe de terrorismo. Por quê? O terror mediante a ameaça ou ação grevista é patrimônio dos operários industriais ou agrícolas. O significado social de uma greve depende, em primeiro lugar, do tamanho da empresa ou ramo da indústria afetada. Em segundo lugar, do grau de organização, disciplina e disposição para a ação dos operários que participam. Isto é certo tanto em uma greve econômica ou política. Segue sendo o método de luta que surge diretamente do lugar que na sociedade moderna ocupa o proletariado no processo de produção. Para desenvolver-se, o sistema capitalista requer uma superestrutura parlamentar. Porém, ao não poder confinar o proletariado em um gueto político, deve permitir, cedo ou tarde, sua participação no parlamento. Nas eleições, se expressa o caráter de massa do proletariado e seu nível de desenvolvimento político, qualidades determinadas por seu papel social, sobretudo por seu papel na produção. Do mesmo modo que numa greve, nas eleições, o método, objetivos e resultado da luta dependem do papel social e da força do proletariado como classe. Somente os operários podem fazer greve. Os artesãos arruinados pela fábrica, os camponeses cuja água envenena a fábrica, os lumpenproletários em busca de um bom botim podem destruir as máquinas, incendiar a fábrica ou assassinar o dono. Somente a classe operária consciente e organizada pode enviar uma forte representação ao parlamento para cuidar dos interesses proletários. No entanto, para assassinar um funcionário do governo, não é necessário contar com as massas organizadas. A receita para fabricar explosivos é acessível a todo mundo, e qualquer um pode conseguir uma pistola. No primeiro caso, há uma luta social, cujos métodos e vias se desprendem da natureza da ordem social imperante. No segundo, uma reação puramente mecânica, que é idêntica em todo o mundo, desde a China até a França, assassinatos, explosões, etc., porém totalmente inócua em relação ao sistema social. Uma greve, inclusive uma modesta, tem consequências sociais, fortalecimento da autoconfiança dos operários, crescimento do sindicato e, com não pouca frequência, uma melhora na tecnologia produtiva. O assassinato do dono da fábrica provoca apenas efeitos policiais ou uma troca de proprietário desprovida de toda significação social. Para que um atentado terrorista, mesmo um que obtenha êxito, crie confusão na classe dominante, depende da situação política concreta. Seja como for, a confusão terá vida curta. O Estado capitalista não é baseado em ministros de Estado e não é eliminado com o desaparecimento deles. As classes a que servem sempre encontrarão pessoas para substituí-los. O mecanismo permanece intacto e em funcionamento. Todavia, a desordem que produz um atentado terrorista nas filas da classe operária é muito mais profunda.
Se para alcançar os objetivos basta armar-se com uma pistola, para que serve esforçar-se na luta de classes? Se um pouco de pólvora e um pedaço de chumbo bastam para perfurar a cabeça de um inimigo, que necessidade há de organizar a classe? Se faz sentido aterrorizar os altos funcionários com o ruído das explosões, que necessidade há de um partido? Para que fazer passeatas, agitação de massas, eleições, se é tão simples alvejar um ministro da galeria do parlamento? Para nós, o terror individual é inadmissível, precisamente porque apequena o papel das massas em sua própria consciência, as faz aceitar sua impotência e volta seus olhos e esperanças para o grande vingador e libertador que um dia virá cumprir sua missão. Os profetas anarquistas da propaganda pelos fatos podem falar até pelos cotovelos sobre a influência estimulante que exercem os atos terroristas sobre as massas. As considerações teóricas e a experiência política demonstram o contrário. Quanto mais efetivos forem os atos terroristas, quanto mais se concentrar a atenção das massas sobre eles, mais se reduz o interesse das massas em se organizar e educar-se. Porém, a fumaça da explosão se dissipa, o pânico desaparece, um sucessor ocupa o lugar do ministro assassinado, a vida volta à sua velha rotina, a rota da exploração capitalista gira como antes. Só a repressão policial se torna mais selvagem e aberta. O resultado é que o lugar das esperanças renovadas e da hesitação artificialmente provocada vem a ser ocupado pela desilusão e a apatia. Os esforços da reação para pôr fim às greves e ao movimento operário de massas têm culminado geralmente, sempre e em todas as partes, no fracasso. A sociedade capitalista necessita um proletariado ativo, móvel e inteligente. Não pode, portanto, ter o proletariado com os pés e mãos atados por muito tempo. Por outro lado, a propaganda pelos fatos dos anarquistas tem demonstrado cada vez mais que o Estado é muito mais rico em meios de destruição física e repressão mecânica que todos os grupos terroristas juntos. Se assim é, o que acontece com a revolução? Fica negada ou impossibilitada? De maneira nenhuma. A revolução não é uma simples soma de meios mecânicos. A revolução somente pode surgir da intensificação da luta de classes. Sua vitória é garantida somente pela função social do proletariado. A greve política de massas, a insurreição armada, a conquista do poder estatal, tudo está determinado pelo grau de desenvolvimento da produção, a alienação das forças de classe, o peso social do proletariado e, por último, pela composição social do exército, posto que são as forças armadas o fator que decide o problema do poder no momento da revolução. A social-democracia é bastante realista para não desconhecer a revolução que está surgindo das circunstâncias históricas atuais. Pelo contrário, vai ao encontro da revolução com os olhos bem abertos. Porém, diferentemente dos anarquistas e em luta aberta com eles, a social-democracia rechaça todos os métodos e meios cujo objetivo seja forçar o desenvolvimento da sociedade artificialmente e substituir a insuficiente força revolucionária do proletariado com preparações químicas. Antes de elevar-se à categoria de método para a luta política, o terrorismo faz sua aparição sob a forma de ato individual de vingança. Assim foi na Rússia, pátria do terrorismo. O açoitamento dos presos políticos levaram Vera Zasulich a expressar o sentimento de indignação geral com um atentado contra o general Trepov. Seu exemplo repercutiu entre a intelectualidade revolucionária, desprovidas do apoio das massas. O que começou como um ato de vingança perpetrado em forma inconsciente foi elevado a todo um sistema em 1879-1881. As ondas de atentados anarquistas na Europa Ocidental e América do Norte sempre se produzem depois de alguma atrocidade cometida pelo governo, fuzilamentos de grevistas ou execuções de opositores políticos. A fonte psicológica mais importante do terrorismo é sempre o sentimento de vingança que busca uma válvula de escape. Não há necessidade de insistir que a social-democracia nada tem a ver com esses moralistas a soldo, que, em resposta a qualquer ato terrorista, falam somente do valor absoluto da vida humana. São os mesmos que, em outras ocasiões, em nome de outros valores absolutos, por exemplo, a honra nacional ou o prestígio do monarca, estão dispostos a levar milhões de pessoas ao inferno da guerra. Hoje, seu herói nacional é o ministro que dá a ordem de abrir fogo contra os operários desarmados em nome do sagrado direito à propriedade privada. Amanhã, quando a mão desesperada do operário desempregado cerre o punho ou se apodere de uma arma, falarão sandices sobre o inadmissível que é a violência em qualquer de suas formas.
Digam o que disserem os eunucos e fariseus morais, o sentimento de vingança tem seus direitos. Fala muito bem a favor da moral da classe operária a não contemplação indiferente do que ocorre neste o melhor dos mundos possíveis. Não extinguir o insatisfeito desejo proletário de vingança, mas, pelo contrário, avivá-lo uma e outra vez, aprofundá-lo, dirigi-lo contra a verdadeira causa da injustiça e da baixeza humana. Essa é a tarefa da social-democracia. Nos opomos aos atentados terroristas porque a vingança individual não nos satisfaz. A conta que nos deve pagar o sistema capitalista é demasiado elevada para ser apresentada a um funcionário chamado ministro. Aprender a considerar os crimes contra a humanidade, todas as humilhações a que se vêem submetidos o corpo e o espírito humanos, como excrescências e expressões do sistema social imperante, para empenhar todas nossas energias em uma luta coletiva contra este sistema. Essa é a causa na qual o ardente desejo de vingança pode encontrar sua maior satisfação moral.